refiro aos verdadeiros, aqueles que de fato viveram em um sistema religioso corrompido, no sentido da doutrina, mas não se corromperam no sentido do seu caráter. Tá bom, abençoados? Então que fique bem claro aqui, não é todo mundo do sistema religioso que é que é ladrão. Eu me refiro à liderança religiosa, os pastores. Não é todo líder religioso que é sanguessuga, não é todo líder religioso que é mau caráter, não é todo líder religioso que é egoísta, prepotente, soberbo, não. Existem muitos homens que estão lá liderando o sistema religioso, pessoas do bem, pessoas íntegras, pessoas verdadeiras, pessoas compromissadas, pessoas comprometidas com famílias, pessoas que se doam, que se entregam. E eu conheço poucos, mas eu conheço alguns. O que eu quero dizer com isso, abençoados, é que sempre, sempre nós vamos encontrar no meio do sistema religioso as laranjas e as batatas podres, bem como no meio das pessoas que hoje se dizem conhecer o Evangelho da Graça, mas nem todos de fato vivem ou querem honrar o Evangelho da Graça de Deus. Por quê? Porque nem todos têm, como tinham no sistema religioso, esse carinho, este amor e o mais importante, o temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Quando nós olhamos dentro do, da história bíblica, das cartas paulinas, nós vamos ver Paulo antes do sistema judaico, ele dizendo e se orgulhando que ele era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, fariseu, zeloso da tradição de seus pais. Nós sabemos que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo foi um homem que tinha uma certa influência, né, dentro do judaísmo. Paulo tinha ali moral, né, mediante ali os sacerdotes. Mas quando Paulo recebe o Evangelho da Graça, Paulo se desprende de tudo aquilo que ele chamou de esterco, para que ele pudesse ganhar o conhecimento em Cristo. Mas nós não vamos ver em Paulo imoralidade, nós não vamos ver em Paulo, depois que ele abandona a religião, nós não vamos ver em Paulo malícia, engano, prejunção. Pelo contrário, nós passamos a ver em Paulo o homem que se esvaziou para que Cristo resplandecesse na sua vida. Por isso que ele dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, pela vida do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, observe que a vida de Paulo agora, ela só passou a ter importância em Cristo, para viver o Cristo ressuscitado. Paulo chega a dizer também que, para mim, ele disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Observe que ele estava tão desprendido de si mesmo, a ponto de ignorar a própria morte e dizer que para ele a morte era lucro. Isso mostra uma entrega, uma paixão. Você sabe o que é uma paixão? Nós que já nos apaixonamos, ou quem é apaixonado, sabe? Aquela coisa que queima o seu coração, que te deixa para frente, que mesmo que as dificuldades venham, mas você está com aquela alegria interna, porque você está apaixonado, né, pela esposa, pela namorada, pelo namorado, aquela coisa que te incentiva, que te faz respirar melhor. Precisamos ter isso por Deus, pelo Evangelho. Nós não podemos perder essa paixão, né, esse amor pelo Evangelho, essa alegria de viver, de acordar e respirar a graça de Deus. Muito obrigado, Pai. Eis-me aqui, como nós dizíamos no sistema, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Usa a minha vida como instrumento, né? Não era assim que nós dizíamos no sistema? Por que acabar com isso?
Lembra que quando você que pregava, você que cantava, Senhor, usa minha vida no teu altar, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser um vaso de honra, não era isso? E agora, irmãos? Essa palavra é para mim e é para você, para levantarmos a cabeça, sabe, levantarmos os olhos e pensar o que é que eu tenho feito com o conhecimento desta graça, com essa liberdade que o Pai outorgou no meu espírito. Será que eu não tenho me tornado um servo inútil, que embora eu tenha este conhecimento, conheça esta verdade, mas eu tenho me tornado egoísta, eu tenho me tornado soberbo, eu tenho me tornado, sabe, disperso de algo que eu poderia ser mais frutífero, produtivo. E isso eu sempre me pergunto, porque eu começo a lembrar e trazer à tona, à memória, aquilo que eu fazia, onde eu ia, com quem eu conversava, falando do sistema, arrastando para a sinagoga para levar para receberem a salvação. E hoje eu encontro uma forma, seja aqui através da plataforma, ou seja, no meio que eu ando, no encontro de amigos, ou no encontro com os irmãos, com a igreja. Eu quero sempre continuar com essa empolgação. Recentemente foi aniversário da minha esposa e alguns irmãos estiveram aqui conosco. Sabe, era aniversário dela, mas a gente começa a falar das coisas de Deus, quando a gente se envolve, a gente sabe, fica impactado e virou uma reunião em graça e a gente, sabe, não perdemos ganhamos tempo ali falando deste evangelho maravilhoso, testemunhando de onde Deus nos tirou, transmitindo isso e isso vai nos alegrando, vai nos fortalecendo a ponto de dizer vale a pena continuar, vale a pena permanecer fiel, pensar nessas coisas, somar com isto. Mas infelizmente, muitas pessoas ao chegarem no campo da graça se tornam egoístas. Ah, eu já recebi, eu já sou liberto. E aí começa a crucificar o sistema religioso, mas não tem credibilidade, porque uma coisa é você criticar um sistema religioso usurpador, enganador, mas você fazer algo diferente para mudar isso. Porque para eu falar mal do sistema religioso, eu falo da doutrina, né? Para eu criticar o sistema religioso, eu preciso também mostrar o meu posicionamento. Não apenas falar porque eles agem desta forma, não apenas falar porque eles estão enganando, mas mostrar com amor, com conhecimento, com graça, com dedicação, aquilo que de fato a graça é nas nossas vidas, aquilo que o Pai realiza por meio desta graça em nossas vidas. E é isso que muitas pessoas têm perdido, a ponto de se tornarem, sabe, pessoas acomodadas, pessoas que já não sentem mais este prazer que outrora sentiam, mesmo sem entendimento, mas veio o entendimento e abandonou o temor, abandonou o prazer, deixou o amor e permitiu-se desviar-se deste comprometimento, deste relacionamento que nós deveríamos ter com o Evangelho da Graça. O Cristo vive em mim, a palavra arde em mim, eu tenho uma palavra que é digna de toda aceitação, revelada pelo Evangelho. Se esvaziar de si mesmo, como disse Paulo, já estou sendo crucificado, já estou sendo oferecido, melhor dizendo, por libação. O dia da minha partida está próximo e ele disse, combati um bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé. Mas infelizmente, se nós que estamos vivendo o Evangelho da Graça, você que me acompanha aí, você que tem compartilhado essas mensagens, você que nos incentiva, você que testemunha nos comentários, isso é uma forma de você estar propagando também essas verdades de Deus.
Mas tem pessoas que nem isso tem mais. Já não tem aquela alegria, sabe, de dizer o quão bom a graça tem sido em sua vida. Quão prazeroso tem sido viver essa liberdade de Cristo e transmitir isso para as pessoas. Mas não. Simplesmente se tornaram pessoas vazias, que têm um conhecimento da graça, mas vazias desta vontade, deste incentivo, desse mover do Espírito. Parece que Deus em graça é um Deus estatizado, que você não pode sentir mais o Espírito ministrar na tua vida, porque tudo agora é legalismo, tudo agora é sistematizado, tudo agora é... Não, irmãos. Parece que na graça agora você não pode exercer o dom da fé, quando na verdade é agora que você deve exercer. Parece que na graça agora se tornou pecado você, sabe, cantar louvores. Você vê alguém que está lá triste, cabisbaixo, e você chega lá com uma palavra que cura, que restaura. Não, é graça mesmo. Quando Deus quiser, Deus vai lá e fala. Fala através de quem, ô abençoado? Ministra através de quem? Eu lembro que no sistema religioso eu andava muito atento, que eu sempre fui assim, né? E para perceber alguma coisa na vida de algum irmão, quando de repente não estava muito bem, ou alguma coisa estava fora do lugar, e sabe, eu conseguia alcançar ali algumas pessoas tristes, e aí eu ia, sentava ali do lado, dava uma palavra de Cristo, dentro daquele contexto religioso, dava uma palavra de ânimo, fazia uma oração, pegava na mão daquela pessoa, dava um abraço, eu via o prazer naquela pessoa. Ah, irmão, isso é sistema. Ô, irmão, sistema era o que nós estávamos aprendendo. Mas agora, muito mais em graça, você com esse conhecimento, para você ser um instrumento de ativar a fé do irmão, de trazer uma sabedoria para o seu próximo, de libertar de fato aquele que está cativo, preso, escravizado em um sistema religioso. Recentemente, a minha esposa foi vítima de um assalto, levaram algumas coisas dela, e aí nós fomos fazer o BO, né? E ao chegar na delegacia, minha esposa ainda estava nervosa, eu estava acompanhando, ela foi prestar o depoimento, enquanto o escrivão e o pessoal estava fazendo a ocorrência. De repente chega uma senhora desesperada na porta da delegacia, querendo falar com os responsáveis. E aí eu percebi que ela estava muito aflita, fadigada. E aí eu olhei para minha esposa também, aquele momento ali difícil para ela tinha acabado de ser assaltada, mas já estava com os ânimos controlados. E quando eu olhei para aquela moça que estava na porta da delegacia, desesperada, e aí eu lembro que um rapaz perguntou da polícia o que estava acontecendo. E ela disse que estava sendo perseguida pela filha, que fez um feitiço para ela, juntamente com alguns líderes, né, gurus religiosos. E o policial olhava para a gente e balançava a cabeça, ou seja, é uma perturbada, é uma religiosa, é uma fanática. E de fato ela era isso. Mas imagine que você está ali, tem uma palavra de graça, você tem um conhecimento, você vai ver teu semelhante sendo destruído. Ah, eu conheço a graça, se Deus quiser que Deus fale da graça, fale para ela. Não, irmão. Deixei minha esposa ali por um momento, pedi licença ao pessoal da polícia, chamei aquela mulher, sentei com aquela mulher, conversei, aquela mulher com olhos parecendo que ia sair da caixa, que se é no sistema eles diziam, está demoniada, endemoniada, coloca a mão, expulsa esse demônio. E ali eu fui conversando com aquela mulher, peguei na mão, calma, olha para mim, aquela mulher, não, você não está entendendo, minha filha quer me matar, e eu estou sentindo dor nos meus órgãos, porque eles disseram que os meus órgãos estão apodrecendo. E ali eu fui conversando, entrando na vida daquela mulher, no sentido de entender o que estava acontecendo, e ela vinha de uma raiz de religiosidade, de fanatismo, de cultura, de família. E como não se compadecer de uma situação daquela, abençoada? Ah, não, eu conheço a graça, vamos lá ver uma reunião, assiste uma mensagem minha aqui no YouTube. Não, não é assim, irmão. E eu parei, sentei, vi a calma pelo menos por um momento na vida daquela mulher.
Mas ela dizia que estava sendo perseguida, que ela estava sentindo dor. A mente da mulher já estava tão cauterizada. E eu tive que agir ali como um psicólogo da fé, né? Nesse sentido de, não, Deus é maior, o Pai te ama, dando uma palavra de graça. E me fazendo louco para com os loucos, abençoado. Como disse Paulo, firme de tudo para com todos, para ver se ganhava alguns. Porque quando eu vi aquela mulher enaltecendo o poder místico ou espiritualista na vida dos líderes que supostamente estavam fazendo coisa para destruir a vida dela, como entrar numa mente de uma pessoa, como chamar a atenção de uma pessoa que está dizendo que tem alguém que vai matar ela porque aquela pessoa tem poderes religiosos. Aí você tem que se tornar um louco naquela hora também. Ei, escute, olha para mim. Se eles têm poder, eu também tenho. Entenda o que eu estou falando? Se eles sabem, fazer essas coisas para te destruir, nós temos, eu tenho uma palavra para te curar. Olhe para mim. E aquela mulher parou e olhou para mim. Eu acredito no que o Senhor está falando. Então você tem que, nesse momento, dar uma de louco, nesse sentido, para entrar na linha de raciocínio daquela pessoa. É claro que a gente não usa disso, abençoado, mas é necessário. Então quantas pessoas estão querendo tirar as próprias vidas, dizendo que estão perseguidas, estão sendo perseguidas por espíritos, por isso e aquilo, e você nesse momento, com essa palavra da graça, sabe, você tem que usar dessa autoridade, desse conhecimento e liberar uma palavra com autoridade para essas pessoas se despertarem desse sono maligno. Mas muitas pessoas simplesmente perderam a graça para isso. Mas quando era do sistema e fazia e acontecia, e orava e botava a mão na cabeça, eu não estou dizendo aqui para ninguém ficar botando a mão na cabeça e fazer essas orações, não. Mas é dentro desse contexto você continuar sendo um instrumento de Deus, liberando uma palavra de sabedoria, estando sempre atento àquilo que acontece ao seu redor. Pelo contrário, o que há hoje é muito julgamento em graça. Ah, porque você quer saber mais do que o outro. Ah, porque você quer pregar mais do que o outro. Ah, porque você se acha dono da verdade. Não é isso que tem que haver no nosso meio. Tem que haver coração quebrantado. Tem que haver conhecimento, mas com amor que edifica. Tem que haver unidade do povo de Deus. Nesse sentido, eu não estou falando de unidade clube do bolinha, estou falando de unidade, de andarmos no mesmo espírito, termos este mesmo sentimento. Mas falta isso muitas vezes, abençoado. A pergunta é, cadê os fiéis em graça? Cadê o povo que deveriam se levantar e proclamar este evangelho, defender essa bandeira que é a graça de Deus? Que bom que a graça tem se estendido, se espalhado pelo Brasil afora. Fico feliz de ver muitas pessoas crescendo em graça e em conhecimento. Mas são pessoas que, se falarem em fazer reunião, parece que é pecado. Queridos, para batermos contra o sistema religioso que está enganando, não adianta você dizer que conhece e se tornar um egoísta, um prepotente, um soberbo cheio de letra, em graça. Some, contribua com o evangelho. Reúna 2 pessoas na sua família, na sua casa. Fale para o vizinho, sente lá com o vizinho, compartilhe um vídeo como esse, fala da verdade de Cristo, fala do amor da graça. Edifique vidas. Você era tão produtivo no sistema, chegou na graça, escondeu o talento, colocou a luz debaixo da cama. São pessoas que perderam o prazer. Gente em graça hoje que até no início se reunia, confraternizava, mas hoje, isso é errado. Cantar é errado. Uma pessoa que, em graça, acho que viu alguns irmãos fazendo uma confissão de fé, só porque deu as mãos ali. Isso é sistema. Isso já tem algum tempo. Porque parece que agora até abraçar o irmão, pegar na mão do irmão, cantar um louvor junto, se chorar então, se houver um momento ali de você estar alegre, ouvindo uma palavra, quem sabe, eu não sei,
Quantas pessoas aí estão ouvindo essa palavra e o Espírito pode estar aí cortando, ministrando essas verdades e essas pessoas estão aí chorando? Mas parece que em graça isso se tornou um pecado. Ah, isso é emocionalismo, irmão Elcio. Não, irmão. Sabe o que é isso? Isso aqui acabou. Acabou aquele amor verdadeiro que mesmo no sistema você nutria por Deus. O conhecimento não te edificou. O conhecimento não te edificou se a carapuça servir. Só inchou você. Só deixou você soberbo. Que esse sentimento não venha tomar nossa mente, mas que nós sejamos lavados verdadeiramente e impactados, como disse Paulo, por esse amor de Deus que nos constrange. Nós perdemos, sim, tudo aquilo que a religião nos deu, nos proporcionou como engano. Nós abrimos mão, não perdemos, lançamos fora. Mas o amor, mas o carinho, o temor de Deus, precisamos carregar para o resto das nossas vidas. E Paulo vê algumas pessoas que permaneciam fiéis a esses princípios, não fazendo parte de um sistema, mas vivendo o evangelho da graça de Deus. Olha o que Paulo disse a Filemon, carta a Filemon, está aí depois de Hebreus, vamos lá, carta de Paulo a Filemon. Tito, Filemon, depois de Tito, tá bom? Filemon, só tem um capítulo? Isso. Capítulo 1, versículos 4 ao 7. Diz assim, ó, olha o que Paulo disse. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Graças dou ao meu Deus, lembrando de ti nas minhas orações, Paulo disse. 5. Ouvindo a tua caridade, ou teu amor, e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Olha que coisa linda, irmão. Paulo disse, eu oro a Deus, eu dou graças a Deus nas minhas orações pela tua vida. Por quê, Paulo? Porque eu estou ouvindo de você, Filemão, versículo 5. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, e muitas pessoas em graça a gente não ouve mais isso. Muitas pessoas que conheceram a graça, que estavam tão empolgados com o Evangelho da Graça, hoje você não encontra mais isso. Você não ouve mais essas pessoas falando com tanto entusiasmo, com tanto amor. Você não consegue ver mais. Paulo disse, ouvindo a tua caridade e fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Quer dizer, Paulo estava ali falando que Filemon ele mantinha esse carinho, esse temor, este amor para com o Senhor e também para com a igreja, para com todos os santos, a igreja que se reunia na sua casa. Nós reunimos pessoas aqui em Lauro de Freitas. Queridos, o que tem de irmãos em graça, se fosse reunir todos esses irmãos para desenvolver, digamos assim, um evento social, estarmos ali em comunhão para desenvolvermos algum tipo de atividade em prol do outro, mesmo aquele que não está em graça, para a gente, sabe, ativar nossa fé, exercer a generosidade, a misericórdia. Vamos fazer aí um mutirão, vamos juntar aí cestas básicas, vamos juntar aí não sei, fazer algo em prol dos necessitados, vamos dar as mãos aí. O que tem de irmãos em graça, só aqui na Bahia, só aqui em Salvador, só aqui no Recôncavo. Eu acho que dava para encher um ginásio de esporte. Mas não, cada um segue o curso da sua vida. Ah, já conheço mesmo, no sistema eu fiz muito. Agora, engraçado que no sistema religioso vendia pastel para ajudar a pagar o aluguel da congregação. No sistema religioso vendia roupa no bazar da igreja. No sistema religioso fazia sopa e ia entregar debaixo dos viadutos. No sistema religioso estava sempre ali disponíveis a buscar Deus no monte. Mas chegou na graça, não consegue se disponibilizar
para juntos somarmos, para desenvolvermos um trabalho sólido, olhar para aquele que de fato necessita, sensibilizar, vamos aí dar as mãos aí, vamos fazer um mutirão aí, tantos profissionais que nós temos em graça. Vamos tirar um dia da nossa vida, vamos oferecer algo em prol do reino, porque quando você faz isso para o próximo, é para Deus que você está fazendo. Vamos fazer algo aí em prol do reino, vamos aí, não sei, cortar cabelo de quem precisa, vamos aí fazer um sopão aí para dar aos famintos, né? Vamos aí pegar uma peça de roupa de cada um aí, fazer uma atividade social aí, vamos visitar aí um centro de recuperação. Entendeu, abençoado? Ah, irmãos, faça isso sozinho. Já dizia minha avó, com andorinha só não faz verão. Por isso que o corpo trabalhando junto. Quantas pessoas, sabe, necessitam desse apoio coletivo. Agora é fácil, né, irmão? Aí às vezes nós vamos criticar o sistema religioso que faz lá aquelas caravanas, aquelas doações de donativos. Ah, porque é sistema religioso no sentido da doutrina, mas no sentido do trabalho social de excelência. Que nós, se nós estivéssemos nutrindo o amor de Deus, nós deveríamos estar desenvolvendo essas coisas, porque isso não é pecado e não tem nada a ver com o sistema religioso abençoado. Nada. Absolutamente nada. Entendeu, amados? Mas para isso, precisamos das mãos. Então hoje é muito difícil fazer isso em graça. É reunir essas pessoas que queiram de fato se desprender por um momento da sua vida, sair da sua zona de conforto e dar as mãos e unidos fazermos isso em prol do outro, é raro. É raro, abençoado. A gente vê o sistema religioso prevalecendo e o povo da graça se escondendo. Sabe? Pessoas que só querem usufruir de uma mensagem boa, de terem a liberdade em Cristo, de conhecer a graça. Isso é muito bom, maravilhoso. Mas não querem também se desprender e se colocarem à disposição para dizer, eis-me aqui, o que é que eu posso fazer? Onde eu posso contribuir, onde eu posso somar com isso? Entendeu, abençoados? É triste hoje, por exemplo, no Brasil não existe igrejas em graça. Existem aí alguns grupos que se reúnem. Mas, queridos, quantas pessoas existem do sistema religioso no nosso país? Quantas? Milhões, irmãos. Quantas pessoas no sistema religioso estão lá escravizadas dentro do sistema? Milhões. Agora, quantas pessoas estão unidas em graça, acolhendo pessoas que estão chegando do sistema, para abraçar, para dizer, olha, você está saindo do sistema, mas aqui estamos nós estamos aqui juntos. Quantas pessoas ligam para mim e dizem assim, irmão Elson, aqui nesse estado tem alguma reunião em graça? Eu digo, não tem não. Irmão Elson, aqui em Aracaju tem alguma igreja, eles chamam igreja, muitos chamam igreja, né? Porque estão saindo do sistema agora. Irmão Elson, aqui em Aracaju tem igreja em graça? Eu digo, não, não tem não. Ah, irmão Elson, eu só vejo você aí em Salvador e o irmão Geraldo lá no Rio, não tem como eu ir, irmão. Ah, então vou voltar para o sistema. Mas por que isso? Porque muitas pessoas que no Brasil afora têm recebido a graça têm se tornado individualistas. Não tem sido como Filemon, que Paulo disse, olha, eu tenho ouvido falar de você, da tua caridade, do teu amor para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Não tem visto pessoas que se libertaram de um sistema religioso e têm abraçado a graça a ponto de dizer, ei, eu assumo esse compromisso, eu assumo essa responsabilidade, vamos falar do Evangelho. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos ali em Feira de Santana, um grupo de quase 20 irmãos que saíram do sistema religioso. Me chamaram umas 2, 3 vezes, eu estive em feira pregando a palavra, e eu falei para eles, ó, não tem como eu estar aqui sempre, é um pouco longe, tem, sabe, as dificuldades para estarmos aqui, mas se vocês querem, vamos lá, continue. Hoje já tem um grupinho se reunindo toda sexta-feira, na casa da irmã Lígia, né? Nossos irmãos, Márcio, André, nossa irmã Lígia, Gesso, enfim, eu acho que tem quase 15 irmãos, Carlos. Para que isso, irmão Elson? É necessário? É obrigado? Não, não é obrigado, mas isso é bom, irmão, porque quando as pessoas saírem do sistema religioso, vai ter ali um ponto de apoio.
Não, você não está assim, você não está sozinho, não, estamos aqui. Quantas pessoas estão sendo expulsas do sistema religioso? Porque ouviram o Elson pregando, porque ouviram o Geraldo pregando, porque ouviram o André Pimentel pregando, porque ouviram o Cristiano pregando, e aí não conseguiram ficar no sistema religioso, foram expulsas. Pessoas que estão aí, sabe, precisando de apoio, um apoio moral, psicológico e principalmente um suporte em graça, até essas pessoas andarem com as próprias pernas. Mas não. Muitos se acomodam, muito. Tudo bem que muitos não têm essa necessidade, mas em contrapartida existem outros que precisam, irmão. Pessoas que saíram do sistema religioso e hoje não tem esse momento de comunhão e acaba ficando ali com a mente vazia, falando coisa com coisa, quando vê o sistema está todo na mente novamente. Ao invés de ter uma palavra para edificar, fica aí brigando com o sistema religioso, criticando o sistema religioso, mas não tem nada. Sabe aquele que fala, mas não faz nada? Só critica, mas não soma, não contribui. E aí? Esse não é o entendimento que eu tenho da graça de Deus. É por isso que eu e alguns irmãos, são poucos, a gente está sempre incentivando. E aí, meus irmãos, vamos continuar? Vamos aí avançar aí, vamos fazer uma caravana em breve aí, vamos dar um pulinho ali, visitar os irmãos ali em Cruz das Almas, em Feira de Santana. Nós estamos aqui em Salvador, tem um grupo de irmãos em Jiquié. Se os meus irmãos estiverem ouvindo aí, Christian lá de Jiquié e outros irmãos lá de Jiquié, dizem que querem formar uma caravana para vir aqui na nossa reunião em Lauro de Freitas, para ter um momento de comunhão, Ó, irmão, nós queremos ir no Rio de Janeiro também, mas é longe também, então a gente vai aí primeiro. Querem vir aqui na Bahia, Jequié é Bahia, né? Querem vir aqui em Salvador. Entendeu, abençoado? Por quê? Porque receberam a graça, estão lá ouvindo através do YouTube aqui, mas eles querem participar. Ô, irmão, e aqui em Jequié, não tem como você vir aqui, não? Eu não tive condição de ir ainda, quem sabe um dia. Então isso é bom ver o incentivo, o amor dessas pessoas que saíram do sistema, mas de fato abraçaram a graça e se comprometeram com ela. E não se tornaram pessoas individualistas, pessoas que até aprenderam, que até foram edificadas, mas hoje as mesmas pessoas que diziam assim: Elcio, Geraldo, André, louva a Deus pela sua vida, obrigado por esta palavra. Glória a Deus, né, irmão? Toda honra e glória é pro eterno. Mas através de vocês aí, hoje eu tô livre. Hoje, essas mesmas pessoas criticam a gente. Ah, sistema no YouTube. Olha, monetizar o canal. Olha, o irmão André fez livro e está cobrando. Querido, quem escreveu o livro não foi Jesus, não. Foi André Pimentel. E ele teve um custo. É pecado. Eu vou desabafar aqui. É pecado o irmão André Pimentel se dedicar a escrever um livro e aí ele cobrar um valor risório por um livro que ele escreveu? Aí tem gente em graça que critica isso. Ah, tá vendendo a palavra de... Que vendendo a palavra de Deus, irmão? A palavra de Deus é o evangelho. Não é o livro que o irmão foi lá, pagou uma gráfica, investiu tempo, estudo, né? Se dedicou, dinheiro, e agora você acha que ele vai ter que doar. Eu não escrevo livro. Até já tive vontade de escrever um, mas cancelei. Mas isso não é errado não, irmão. É errado. E você não reclama? E você não fala nada? É que o sistema religioso faz. Pedindo dízimo, fazendo campanha, propaganda enganosa. Mas o irmão está sendo sincero. Fez um livro, está vendendo, passando por um valor risório. É errado isso? Tá? Eu não concordo particularmente chegar aqui e dizer: irmãos, me ajude aí com uma oferta para manter a obra de Deus. Não existe isso. Agora, se o irmão for sincero: ô irmão, se vocês puderem, me dê uma ajuda aí para melhorar aqui alguma coisa, como um abençoado certa feita aí pediu um notebook aí, os irmãos doaram. Eu não sou muito desse tipo, abençoado, mas que há uma necessidade autêntica, há. Eu prefiro ficar na minha. Eu sempre fui mais assim de deixar as coisas acontecer de acordo com a direção de Deus, entendeu?
Mas é difícil, abençoado. Hoje mesmo nós estamos pensando em fechar um espaço que é grande por causa de um aluguel, que a gente não tem condição de manter um aluguel. Mas ao mesmo tempo vem aquele desejo de permanecer aberto, porque eu sei que muitas pessoas saem do sistema religioso e querem uma base, querem um ponto de apoio. E outros irmãos que estão conosco, que chegaram agora. Ô irmão Elcio, não fecha não, porque a gente ama se reunir, a gente ama estar junto, a gente ama tomar esse café da manhã. E eu explico para eles, queridos, é difícil manter. É difícil manter um aluguel de R$ 1.500, pagar energia, pagar internet, sendo que a gente tem poucos irmãos que ajudam, que entendem. Por quê? Porque não tem dízimo, não tem campanha, não tem pix profético. É generosidade, voluntariedade daqueles que querem somar e estar conosco. Mas é difícil. Então, se vocês verem um tempo a gente só pregando por aqui, é porque realmente não teve como se manter em um local fixo ou físico, né? Entenderam, abençoados? Mas os críticos estão sempre aí. Entendeu? Então tem pessoas que dizem assim, eu critico quem ajuda a pagar um aluguel porque Cristo não mandou abrir nenhuma igreja. Cristo não mandou abrir nenhuma igreja, então por que vai pagar um aluguel de um espaço? Não precisa. Ah, bonitinho, Cristo não pagou nenhuma igreja. E Cristo tinha um tesoureiro chamado Judas. Né? As mulheres vendiam as suas heranças, suas herdades, e depositavam ofertas aos pés de Cristo. Para que então? Cristo não pagava aluguel. Não era dízimo, mas as mulheres ajudavam, as pessoas ajudavam o ministério de Jesus. Por quê? Certa feita Jesus não tinha nada ali na mão. Quem tem aí alguma coisa para oferecer? Aí veio um jovem com um pão, né, e 2 peixinhos para contribuir, para que houvesse ali uma multiplicação. E aí? Se você não contribui, se você não ajuda, se você não pensa desta forma, como é que haverá uma multiplicação? Pessoas me pedem reunião em Salvador, a gente não está conseguindo manter uma reunião aqui em Lauro de Freitas, como é que nós vamos abrir um espaço, alugar um espaço em Salvador para reunir pessoas? Para eu ficar com dor de cabeça? Não posso, porque eu não fui chamado sozinho para a graça de Deus. Eu estou fazendo aquilo que compete a mim fazer, estou me doando dentro daquilo que eu posso me doar. E você? Onde você pode, onde você se encaixa, onde você se encontra. A fidelidade, a disponibilidade, a amor, a generosidade. Tem como compartilhar? Então juntos nós podemos somar. Juntos é que somos mais fortes. Mas sozinho não. Sozinho não dá. Então, Paulo via isso em Filemon, essa dedicação, esse amor, essa entrega. Quantas pessoas hoje a gente está vendo aqui pelo canal, acompanha o nosso canal, porque não foi porque o irmão Elcio chegou e falou do evangelho, porque você ouviu o evangelho, você se libertou, você foi lá, falou, gente, olha que palavra, você foi lá com todo o amor, olha essa palavra, você foi lá e falou, e essas pessoas hoje estão livres. Quantas pessoas se reúnem hoje conosco porque um irmão que saiu do sistema religioso foi lá e falou do evangelho da graça para essa pessoa, e hoje essa pessoa está aqui nos acompanhando. Viu? Porque houve o quê? Uma soma. Houve uma dedicação de ambas as partes. E é nisso, é nesse corpo, é nesse mover que Deus está trabalhando, que o Espírito está ministrando, que vidas estão sendo edificadas. Amém, abençoados? Eu vou ler outro texto e nós encerramos Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 2, melhor dizendo. Olha lá, Filipenses capítulo 2, versículo 19 em diante. Versículo 19 ao 22. Diz assim: E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. 23. De sorte que espero enviá-lo logo que tenha provido os meus negócios. 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Você viu que Paulo falou acerca de Timóteo? No versículo 21 que chama a atenção, que ele diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo.
Infelizmente, na graça de Deus, tem acontecido isso. No sistema religioso, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Você vai ver pessoas no sistema religioso buscando um casamento, buscando um emprego, buscando uma casa própria, buscando um carro, buscando um título pastoral, buscando algo pessoal e não buscando o que é de Cristo. Mas na graça de Deus não pode haver essa atitude. Aí Paulo disse, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. É claro que você vai lutar pelos teus objetivos, pelos teus sonhos. Você vai viver a sua vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas esqueceram o que é de Deus. Perderam essa paixão, como eu falei. E é por isso que daqui um dia, como já dizia o meu irmão Geraldo aí em uma certa mensagem, um passo para o ateísmo. Muitas pessoas que receberam a graça estão se denominando ateus e outros que receberam a graça estão andando na carnalidade extrema, pior do que quando estava no sistema religioso, porque tinha um diabo para meter medo, e outros estão acomodados. Outros estão retrocedendo para o sistema religioso. Sabe por quê? Porque não tem mantido acesa a chama da graça de Deus. Porque não tem se alimentado, porque não tem se esforçado nesse sentido de estar desfrutando, reinando em vida e desfrutando de um reino inabalável de justiça. Muitas pessoas não têm guardado, retido a graça de Deus, têm desprezado. E por isso, raiz de amargura tem brotado nos seus corações e por elas muitas pessoas têm sido contaminadas. Pessoas que se frustraram dentro da graça, porque procuraram algo para si mesmo e não o que era de Cristo. E hoje sai criticando a graça, criticando os irmãos em graça. E muitos se denominam hoje ateus e estão agora se levantando, não contra eu, contra você, mas contra o próprio Criador, contra a própria palavra de Deus. É lamentável isso. Isso só mostra o que há de fato no coração das pessoas que perderam o zelo, perderam o temor, perderam a consideração. Paulo disse que os romanos, lá na carta aos Romanos, e os judeus, Israel, eles tinham zelo de Deus, sem entendimento. Nós temos entendimento. É para perder o zelo? Eu acredito que não. Fique com esta palavra, eu espero que tenha te edificado, que você esteja cada dia crescendo na graça e no conhecimento. Vamos que vamos. Aqueles que de fato têm esse sentimento, esse coração voluntário, vamos dar as forças, vamos dar as mãos, né? Você espalhado pelos 4 cantos deste país e até fora dele. Ô irmão Elcio, o que é que eu posso fazer? Eu sinto esse desejo ardente de contribuir de alguma forma. Comece aí mesmo na sua casa, meu irmão. Fala pro teu vizinho da graça aí, se reúne aí com 2 ou 3 pessoas, para de ficar batendo papo sobre novela da Globo e Netflix e vai falar do Evangelho da Graça. Você se dedicava tanto, subia a monte, descia a monte, carregava o pastor nas costas, você lavava o carro do pastor, você fazia isso. Vá fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, rapaz. Vai viver a graça. Reúne aí, fala dos canais aí que pregam a graça, compartilha aí, vamos que vamos, incentiva aí, levante a cabeça, viva a fé sobrenatural nesse evangelho maravilhoso, deixa de se acomodar, ou deixa de viver acomodado, vamos fazer a graça correr, vamos fazer a palavra correr e ser glorificada como convém, já começa aí se inscrevendo aí no canal e deixando o teu like. Brincadeira à parte, irmão, mas é isso aí, irmão. Se abate não, vamos que vamos, tá bom? Obrigado vocês, parceiros, vocês que somam para que esta palavra esteja correndo a cada dia, sabe? Vamos tocar trombeta. O sistema religioso tem muitos aí que já estão incomodados com o povo da graça. Por quê? Porque lá dentro do sistema tem pessoas que já ouvem essas mensagens que ainda estão lá, mas já estão de bico com o líder lá. E aí o líder percebe quando as pessoas já não estão mais concordando com as suas mentiras, né? Mas e aí? E nós? Vamos ficar levando essa fama aí de povo sem líder, desigrejado? Desigrejado ninguém tá, né, irmão? Nós estamos engrejados nele, convergidos nele. Mas eu me refiro em dar as mãos, em mudar, vamos tomar atitude, vamos viver a fé mesmo, vamos desenvolver algo em prol do reino. Amém, abençoados? Graça e paz.
Graça eterna.